Olá, pessoal. Estamos no mês de setembro amarelo, onde vamos trabalhar a prevenção do suicídio. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que buscar ajuda não é fraqueza, e sim um ato de coragem. No nosso podcast hoje, a nossa entrevistada é Manuela Lima. Ela que é uma mãe atípica, né, e veio falar sobre o projeto Sinônimo de Cuidar. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada, Eliane. Eu me chamo Manuela Lima, né? Como o Eliane já falou, sou contadora, casada, tenho 2 filhos, mãe do Miguel de 9 anos e mãe da Maria Meline, que tem síndrome de Down e tem 7 anos. E estou muito feliz de ter sido convidada e estar aqui no ITEAC participando desse podcast. Nós é quem agradecemos, porque é tão importante levar essa comunicação e informação para as pessoas que estão lá do outro lado. Isso, verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa sua vida de mãe atípica e como foi que surgiu esse projeto Sinônimo de Cuidar. Vamos lá. Eu me tornei mãe atípica na medida que Meline nasceu, né? E eu não convivia com pessoas que tinham deficiência. Meu convívio era muito pouco. Então, a minha reação não foi muito boa, né? Então, aquele luto que a maioria das mães vive, eu vivi, só que o meu luto foi muito pequeno. Ele foi 32 dias. Por que 32 dias? Porque nesses 32 dias foi o tempo de sair o exame do cariótipo da minha filha. O que é o cariótipo? É o estudo dos cromossomos que comprova que ela realmente tem 47 cromossomos, que é um a mais na linha 21. No caso, ela tem 3. Todos nós temos 2 em cada linha, ela tem 3. E quando eu recebi o resultado, vi e fui mostrar o pediatra. E lá, ele já era pediatra do meu filho. E eu estava arrasada. Eu estava sem ação, eu estava sem saber como reagir, querendo guardar e protegê-la para mim. E lá ele disse assim, eu nunca me esqueço, doutor André Lotti, que nem está mais aqui, ele agora está em São Paulo. Ele disse assim, Manuela, crie Meline do mesmo jeito que você cria o Miguel. Se você ficar desse jeito, você vai terminar criando ela numa bolha. E ela não vai atingir todo o potencial que ela tem para atingir. Então você não precisa tratar ela diferente. Trate ela como você trata Miguel. E procure ajuda de mães que já têm filhos com deficiência, para você saber o caminho que elas percorreram e o caminho que você deve percorrer. E eu saí de lá matutando isso e fui bater aonde? Na Pai Caruaru. Cheguei com ela nos braços com 45 dias. Cheguei com ela lá, fui recebida pela diretora, Neide, no tempo, e ela disse que não tinha vaga. Como sempre, né? Toda mãe que chega lá não tem vaga. Só que Vasti Santana saiu de dentro da sala de terapia, viu minha filha e disse, para fisioterapia tem vaga para ela sim. Pegou ela nos braços e levou. E ali eu arriei, comecei a chorar, a Neide me caminhou para a psicóloga, e eu fui acolhida, e convivendo na APAI, convivendo com outras mães, eu percebi que a gente poderia se fortalecer, se autoajudar com os relatos que todas nós tínhamos, né, com as lutas que nós tínhamos. E lá eu vi pessoas com síndrome de Down com 4, 5, 6 anos, e fui vendo como a minha filha poderia ser. E eu fui perguntando, o que foi que você fez, mãe? O que foi que você fez? E eu ia seguindo o mesmo caminho. Então, eu enxerguei que a gente poderia ajudar umas às outras, né? Só que no primeiro ano eu me dediquei muito a Meline. Muito, eu queria ver ela engatinhando, andando, falando. Ou seja, acompanhar os mesmos passos que o meu filho. Porque como eu já tinha um filho, eu tinha o comparativo, né? Ela não fez tudo no mesmo tempo que Miguel, não tinha nem como. Mas como é que você vê esse comparativo? Exemplo, Miguel andou com 1 ano. Meline andou com 1 ano e 7 meses. Mas eu falo no sentido assim, emocional. Porque assim, a gente vê essa palavra eu me cobrei muito. A gente vê que é desleal, né? Isso. E nesse processo eu fui entendendo que cada pessoa tem seu tempo para tudo. Não é porque Miguel conseguiu com 1 ano que Meline também conseguiria com 1 ano. Eu fui trabalhando isso em mim. Tu entende? Por quê? Porque eu queria que ela fizesse tudo no mesmo tempo que ele fez. Eu vi outras crianças fazendo com deficiência, com síndrome de Down, e queria que ela fizesse também.
Só que cada ser humano, não é nem pessoa com deficiência, é cada ser humano tem seu tempo. E é único, né? E é único. Não significa que ele não vá conseguir. Ele vai conseguir, mas no tempo dele. A gente fazendo os estímulos e, como eu sempre digo, plantando 1% todo dia, fazendo 1% todo dia. Então, nesse processo, eu fui respeitando, não era nem aceitando, era respeitando o tempo da minha filha. Você entende? E hoje, o decorrer, o caminhar de Meline serve de referência para muitas mães atípicas que têm filho com síndrome de Down. Por quê? Comparam. Ah, se ela faz isso, meu filho também pode fazer. Aí eu digo, no tempo dele. Porque não é porque ela andou com 1 ano e 7 que o seu filho vai andar com 1 ano e 7. Ele pode andar antes, como ele pode andar depois. Ele vai andar. Isso é uma certeza que você tem. Então não precisa apressar. Então, essa troca entre as mães, eu percebi que é importante demais, porque a gente termina fortalecendo umas às outras. Eu tenho mães hoje que são referenciais para mim. Uma delas é Tereza, a mãe de Arthur. Arthur trabalha na farmácia diariamente lá no bairro Petrópolis. Ai, Arthur se eu pudesse falar um palavrão, eu ia falar agora. Arthur é maravilhoso, eu sou fã de Arthur, sabe? Eu levei Arthur para minha família conhecer, porque na medida que eu quebrei a limitação em mim, eu tinha que quebrar a limitação na minha rede de apoio, que servia também de estímulo para minha filha. Então eu levei Arthur para as pessoas conhecerem Arthur. A letra dele é mais bonita que a minha, eu não conheço a sua, Eliane, mas é com certeza. Com certeza, F. Escreve, lê lindamente, trabalha, sabe? Enfim, terminou os estudos. Um rapaz maravilhoso. E outra pessoa que eu levo como referência para mim é a Elicleide, que é a mãe do Felipe. Sempre quando eu precisava de indicação de médico, terapia, eu ligava para ela, eu mandava um zap para ela, e até hoje. O que foi que tu fez com o Felipe? Para onde tu levou o Felipe? E ela me diz. Então você, mãe atípica, você tem que ter uma referência. Essa criança tem a mesma deficiência da minha filha. O que foi que essa mãe fez para que essa criança fosse assim? Porque se você não procurar estar com aquelas mães que vão poder lhe dar uma referência, uma ajuda, um apoio, uma instrução, você não vai saber que caminho percorrer. E eu posso dizer, Meline é o que é, porque eu tive apoio, eu suguei, eu perguntei, eu tive referências. E obedeci quem realmente estudou e conhece a síndrome de Down, que no caso é Dr. Ronaldo, que é o neuropediatra dela. Vasti, tinha hora que Vasti puxava da minha filha, que ela chorava na fisioterapia. Eu saía e não atrapalhava o atendimento dela. Minha filha chorava, ela olhava para mim e dizia, mamãe, me tira daqui. E eu respeitava, ela não estudou. Meline começou a andar por quê? Porque ela derramou lágrimas. Né? Às vezes a gente tem que passar por alguma dor para poder alcançar a vitória. Eu passei por esses momentos difíceis que eu considero na fase de 1 ano dela. Depois de 1 ano, Willy, que eu me dediquei somente a ela, na festa de aniversário eu disse, pronto, mundo, aqui está Maria Meline. Agora que ela está bem, né, tá falando, tá desenrolada, eu agora vou focar nas amigas e amigos dela que têm deficiência. Mas meu alvo para poder atingir essas crianças não vai ser essas crianças, serão os pais das crianças. E me envolvi nas associações. Em tudo que eu pude me envolver, eu acho que eu me envolvi até demais. Porque eu me envolvi em tudo, tudo. Estava de dentro da APAI e estava de dentro de outras associações aqui em Caruaru. Porque meu objetivo era fortalecer essas mulheres, porque eu entendi que eu estava bem. Meline estava bem. E que todos poderiam ficar bem. Isso. E que quem é que limita a pessoa com deficiência? É dentro de casa. No momento em que essa barreira é quebrada dentro da própria casa, o mundo pode vir com todo o preconceito. Mas a mãe, o pai e a rede quebra. Por quê? Meline já chegou em casa e disse, mamãe, já me chamaram de feia na escola, já me chamaram de burra na escola. Ela chegou chorando, eu disse, filha, olhe para mim. Você é feia? Ela, não, você é o quê? Linda. E quem é que disse que você é linda? Mamãe, papai, Gel, que é o irmão, tia Manana, que é a tia dela, vovô. Aí eu, então, você é o quê? Linda.
Filha, você é burra? Não. Você é o quê? Inteligente. E hoje, quando dizem a ela isso, sabe o que ela diz? Ela diz assim, mulher, linda é eu e tu. Nós somos linda. E você entende o que é o trabalhar de uma família dentro de uma casa, e eu nem digo só com a pessoa com deficiência, eu digo com os filhos. É você preparar os seus filhos realmente para o mundo. Sim. Porque o mundo tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. E a sua criança tem que estar preparada psicologicamente para isso. E isso vem de casa. Para as frustrações da vida, que Para faz todas. parte, né, para a evolução. Melina, ela já começa sentindo preconceito de pequenininha, e eu sei que na adolescência e na juventude isso vai aumentar. Isso vai, mas ela vai saber se defender. Ela vai saber como reagir, porque ela teve uma base. E eu quero que as outras crianças tenham. Mas para que elas tenham, as mães precisam destruir o preconceito que elas têm. E acreditar nos seus filhos. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga, pode ser que ele não consiga. Mas você mãe, você pai, você avó, você tia, precisa acreditar. Então daí surgiu o projeto Sinônimo de Cuidar. Né? Quando foi em outubro de 2021, eu comecei a participar do CIEDS. O que é o CIEDS? É uma ONG nacional que faz vários projetos financiados pela Neoenergia e outras empresas grandes como Santander, Itaú, enfim, que ensina pessoas a fazer projetos, que ensina associações a se regularizarem. É um projeto gigantesco, o trabalho deles é muito lindo, porque o que falta é informação. Como falta informação para a família que tem um filho com pessoa com deficiência, também falta informação para aquelas pessoas que querem fazer projetos, trabalhos grandes, mas não tem o dinheiro, não tem a verba, tem o sonho. E eu tinha o sonho. Então eu conheci o CIEDS, comecei a participar das reuniões e nisso fui fazendo as formações. Em outubro eu conheci o Beto, que ele já tem um trabalho muito grande aqui. No tempo acho que ele tem uns 8, 9 anos no ponto e vírgula, mas eu não o conhecia. Nunca tinha ouvido falar no nome dele. E o CIEDS me apresentou essa pessoa maravilhosa que eu creio que foi já é aqui que vai começar. E lá eu conheci ele e ele falou, né, o que ele era, que ele trabalha com a questão do suicídio, Janeiro Branco, enfim, de trabalhar a prevenção, né, e no tempo, em 2021, 4 mães que eu conhecia cometeram suicídio aqui em Caruaru. Teve uma época, depois da pandemia, 2019, 20 e 21, que esse número era muito grande. Eu participo de vários grupos que tem mães com deficiência, que a gente troca informação, e meu Deus, o Willy era demais. Sabe? Então, quando o Beto se apresentou, eu disse, eu quero conversar com você. Chamei ele e contei o que estava acontecendo. Beto, olha, eu participo de vários grupos, é assim, 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 a gente precisa fazer alguma coisa junto. E eu sei que eu tenho o público, você tem a prevenção. Vamos linkar? Vamos, Manu. Então, surgiu a ideia da gente fazer o Juntas, que era um grupo online, com atendimento online, para que ele pudesse se reunir uma vez por mês, online com essas mães, fazendo esse trabalho de prevenção, né, de escuta, de acolhimento. Isso começou online em janeiro de 2022. Todos os meses, eu não sei se era nas terceiras sextas-feiras, acontecia esse atendimento. E era lindo, era maravilhoso. Então, passou-se 2022 e nenhum suicídio aconteceu, pelo menos das mães que eu conhecia aqui em Caruaru. E a gente continuava em formação com o CIEDS, né, fazendo as formações, enfim. E eu sabia que a gente ia ter a oportunidade de escrever um projeto e que esse projeto ia poder ser financiado, caso aprovado pelo CIEDS e pela Neoenergia. Então eu já vinha com esse projeto na minha mente e comecei a escrever ele em novembro. Novembro eu comecei a escrever ele, mas sem compromisso, rascunhos. E quando foi em dezembro, dia 28 de dezembro, Joana, que era uma mãe atípica que eu conhecia, cometeu suicídio. Uma pessoa que a gente não imaginava jamais, né, que estava passando por aquela situação que ela passou, aquela dor imensa, né, que provocou com que ela fizesse isso. Então, quando foi no dia 28, eu disse, não, vou concluir o projeto. Ele agora vai. E eu me lembro que o Beto disse assim, Manu, janeiro a gente vai tirar férias.
Só que devido ao que aconteceu, o que a gente sempre tira, né? Mas devido ao que aconteceu com Joana, a gente ficou receoso de começar uma onda, Mas eu sorri porque, assim, às vezes a gente programa mas algo, não é né? como a gente quer. É verdade, Willy. E ainda bem que o Beto foi sensitivo para isso, Sim. porque logo na outra semana, na primeira semana de janeiro mesmo, ele já fez uma reunião online, lotou de mães, sabe? A gente foi para a missa de sétimo dia dela, a gente foi para a missa de sétimo dia dela, tinham muitas mães lá, a gente conversou com elas e começou com esse acompanhamento novamente, ou seja, ele não parou. E graças a Deus, olha, a gente está aqui em 2024, né? E não teve nenhum suicídio até agora, graças a Deus. E eu sei que o projeto Sinônimo de Cuidar faz parte desse acolhimento. E eu escrevi o projeto em janeiro, eu estava na praia, escrevi o projeto na praia. Tinha até o dia 9 de janeiro para apresentar, apresentei, projeto aprovado. A gente teve que fazer uma banca online, apresentamos, projeto aprovado. Seguimos com o projeto. Quando foi em maio, teve foi o primeiro dia, a primeira explanação do projeto, com 80 mães. 40 mães de manhã, 40 mães à tarde. E o que se trata o projeto? É o seguinte, o projeto ele acolhe mães atípicas, certo? E a pessoa que também cuida da pessoa com deficiência. Pode ser irmã, tia, avó. A gente tá com esse quantitativo já, não só da Uhum. mãe, mas também, pronto, tem um caso lá que é a Ângela, que ela tem um irmão de 66 anos, que eu acho que você conheceu, Conheci. né? Que tem a suspeita que ele é autista. Ela está lá com ele. Como a maioria é mãe solo ou não tem rede de apoio, a gente conseguiu os ATs pela faculdade Alfa, né? Eles já estudavam lá, faziam os cursos. Eu fui um momento lá com o Beto, mas o Beto arregaçou as mangas e foi os outros momentos fazer essa captação de ATs. E a gente conseguiu mais ou menos uns 32 ATs voluntários, não estão recebendo nada para ficar com as crianças. Ou seja, pessoas que estão estudando e pessoas que já são preparadas para fazer esse acolhimento. Né? E tem a equipe da coordenação, que ela tem o quê? Umas 12 pessoas na coordenação, mais ou menos. E a equipe do ponto e vírgula, que fica na sala, acolhendo essas mães, com o Beto estando à frente. Como também tem psicólogos voluntários da faculdade Uninasal, né? Que ficam lá em prontidão. Por quê? Porque existe o atendimento em grupo, que o Beto está à frente, como também tem convidados que ele convida, que Uhum. são pessoas preparadas, mas também ele percebe que existe aquela mulher, aquela mãe que precisa daquele atendimento individual. Então ela vai para uma sala com um psicólogo e lá é feito todo um trabalho com ela. E os ATs fazem todo um trabalho lindo, que é o que eu mais acompanho, porque é o que eu amo, o meu foco são as crianças. Mamãe, eu amo vocês, mas meu foco são as crianças. A gente trabalha em vocês para refletir nas crianças. Então, lá os ATs, que é o Roberto, que é o psicopedagogo responsável para fazer a formação, que a gente oferece uma formação todo mês online para eles, com certificado, e ele faz todo um planejamento e a preparação dos ATs. Então, tem as oficinas. A gente já teve a oficina de desenho, a oficina de massinha, a oficina de música. Eles ficam Encantado. maravilhados. Além da sessão cinema, que eles assistem filmes, é muito engraçado. Enfim, é muito massa. Tem criança lá que chega, graças a Deus, chegou o dia. Por que não é toda semana? Porque só é uma vez por mês. Por que não é toda semana? Tem uns que chegam bem, sabe, eufórico. E graças a Deus, vem dando certo, né? A gente não teve nenhuma intercorrência até agora e tudo vem fluindo. A gente começou com 80 mães, já estamos com quase 120. 120 mães inscritas e não podemos mais aumentar, porque o projeto foi executado para 80. Como acontecem faltas, né? A Sim. gente sempre termina ficando com essa média de 80, 90 mães sendo atendidas. E a minha alegria maior foi encontrar pessoas que sonhassem esse sonho. Porque cuidar da família, cuidar da mãe, é algo que o povo acha que é besteira, acha que é frescura, acha que é drama, mas a sobrecarga é muito grande. É muito Hoje já tem grande. estudos que comprovam isso, né? Que uma mãe atípica, ela é como um soldado em guerra. Então, a todo momento, as emoções dela sobem frequentemente. E, além de tudo isso,
além dessas emoções, elas vivem num estado de estresse muito alto, né? Então, é o ponto. O ITEAC também frisa muito isso, essa integralização, da importância que existe cuidar de quem cuida, Isso. né? A gente tem que cuidar dos pais, dos responsáveis, do meio ali a qual aquela criança vive, para que ela possa ter um melhor desenvolvimento. E ainda falo mais, né? Essa rede não é só família, é clínica, que é parte terapêutica, e escola, é sociedade, né? Se fala muito sobre inclusão, eu gosto de falar da integralização e dessa compaixão, porque para mim compaixão a empatia é importante, sabe? Mas se eu não tiver aquela compaixão, eu não consigo colocar a minha empatia em ação. E Willy, interrompendo você, eu queria até elogiar o trabalho da ITEAC, porque nós temos mães que participam do projeto Esse Nome de Cuidar, e eu já conheci o trabalho no tempo que eram Mulheres Iluminadas, que foi quando você começou a fazer esse acolhimento com as mães. Então, muitas não, algumas, que foi no início, me disseram, Manu, surgiu um lugar maravilhoso aqui, tu tem que conhecer, blá, blá, blá. Eu disse, olha, não está agregando valor, não está somando com você, não está ajudando sua filha a se desenvolver. Continue indo, amor, não fique desconfiada, não. Porque a mãe atípica tem aquela desconfiança, né? E eu até vim aqui no tempo conhecer. Então, eu vejo que o trabalho que você faz aqui é o trabalho que eu acredito. Sabe, você foca na criança, mas você foca na base que é a mãe. Elas se sentem acolhidas, cuidadas, amparadas, saem daqui renovadas. Muitas me dizem que não vem a hora de vir para cá. Então, eu vejo que o trabalho é esse. Você entende por quê? Porque elas agora estão bem e sabem lidar com a criança, porque existe também essa instrução para elas. Elas não entendiam que muitas vezes a filha, o filho responde de tal jeito, porque a mãe age de tal jeito. E isso você conversa com elas no atendimento. Eu estou dizendo isso porque elas já conversaram comigo. Então, eu Muitas quero... no começo Não queriam entender. Deu até um certo, mas aí depois elas passaram a executar aquilo, né? Isso, Colocar em prática o que se falava e começaram a ver resultados, né? Em isso. coisas simples, né? Por isso que eu gosto muito da aba. A aba traz muito isso, né? A ciência aba para mim é fantástica. Que pena que no Brasil ainda ela não está bem vista ainda, regularizada, mas é algo que evolui uma criança atípica. Então, eu acho que a gente tem que rever isso dentro das políticas públicas. É um ponto importante para que a gente possa trazer, né, esse movimento de mais terapia aba também, que é muito importante. É muito importante e a gente sabe que faz toda a diferença, né? Sim. Você vive com ela na prática, como eu também vivo com ela na prática, né? Faz toda a diferença na evolução, no desenvolvimento de uma criança e até a própria mãe. A gente abre a mente, né? Porque muitas vezes, Meline, a gente acorda estressada às vezes. Sim. Ou uma besteira acontece e a gente fica estressado. Então, no momento em que você, filha, me dá um abraço, respira, se acalma, conta à mamãe agora o que aconteceu. Você entende? Então, ela consegue ali, você consegue não se estressar, não estourar, não fazer com que aquela crise da criança vá para um patamar que você não vai ter mais controle. E outra questão também que eu percebi, convivendo na APAE, né, e com outras mães que têm filho com deficiência, é que as crianças com autismo demandam um trabalho maior. Meline só tem a síndrome de Down. Mas eu convivo com crianças e com jovens que têm o autismo e têm o nível de suporte grau 3, que é muito difícil, muito difícil. Tem dia que dá para a mãe sair de casa com o filho, como tem dia que não dá. Então, quando existem as terapias, é comprovado que esse nível de suporte 3, ele pode ir para o número 2, né? Quando as terapias acontecem e elas são mantidas, porque não se pode parar. Isso é importante você trazer, Manuela, porque tem mães que ainda não conseguiu Compreender entender isso. isso. Isso é importante. Por quê? E outra, gente, mais uma vez eu vou utilizar a palavra comparação. Não comparar o seu filho com a evolução do outro,
Porque cada criancinha é individual, ou seja, não tem uma receita de bolo. Eu Isso. tenho técnicas que eu posso usar várias vezes com o teu filho e ele vai desenvolver aquela. Eu tenho que revisar, ver qual é a estratégia, a técnica que eu vou poder desenvolver aquela criança. É E isso. isso requer tempo, né? Eu gosto muito também de frisar que a aba é documental. Né? Muita parte da aba são documentos, são testes que tem que ser feitos com aquela criança. E eu não posso avaliar uma criança em menos de 3 meses. Eu não posso dar algum feedback daquela criança, a evolução daquela criança, em menos de 6 meses. Cada etapa eu preciso do tempo para fazer testes, para ver quais habilidades que ela tem. Né? Então, assim, é importante a gente passar isso para essas mães, desse entendimento de que requer tempo. E como você falou lá no início, e cada um tem o seu tempo. Isso. E É, respeitar esse tempo. exatamente. E o que eu falo muito, sabe, Manu, que é algo muito importante em relação a isso também, é dizer assim, quando uma mãe chega para mim com a criança, quando eu estou fazendo a avaliação, certo? Porque aqui tem outros profissionais que fazem a avaliação inicial. Então, mas quando eu estou, digo, você quer que o seu filho evolua? Você quer que o seu filho faça terapia? Você quer? Por quê? Porque não adianta eu querer só. Você vai ter que querer mais do que eu. Isso. É a família Para que tem que que querer mais. funcione. É isso mesmo. Né? Por isso que eu queria falar naquela hora, frisar isso novamente. É uma rede. É a escola, é a família, é a parte clínica e é a sociedade. Então, eu não tenho como usar uma palavra inclusão para isso. Eu tenho que falar integralização. Isso. Porque às vezes as pessoas confundem a inclusão. Acham que incluir, principalmente na parte da escola, eu falo escola porque tem muito isso, né? A escola é quem consegue perceber melhor aquela criança. Então, a escola não pode pensar que é só uma matrícula, né? A escola tem que pensar na necessidade da evolução daquela pessoa, daquela criança que está lá. Porque não só são crianças atípicas que têm essas necessidades, essas limitações. Isso. Todos nós temos. Né? Então, não tem um padrão correto. Então, a pedagogia vem também mudando muito isso. Essa neuropedagogia também vem trazendo muito isso. E o foco importante para que isso aconteça é essa visão, esse posicionamento dos responsáveis. É muito importante que eles entendam que tem que perseverar, que tem que entender, que cada um tem seu tempo e que tem que confiar. Não só na escola, como na família, como na criança e com os profissionais. Eles têm que ter essa confiança. Mas para que isso tudo aconteça, essa confiança tem que estar dentro de mim. É o primeiro passo. Por isso que eu sempre falo, você tem que querer mais do que eu. A família tem que querer mais. Porque vai acontecer momentos que a gente vai pensar em desistir. Olha, Meline está com 7 anos, a fase de alfabetização dela começou com 5 anos. A turminha dela já está alfabetizada. Meline ainda não está. E eu não desisto. Eu só desisto quando ela estiver lendo. Escrever, ela já está escrevendo tudo. Copia do quadro, faz a agenda, faz as tarefinhas do livro. Mas a gente precisa ler para ela. Tu entende? Ela está assim. Ela faz ajustões dos encontros vocálicos. Mas silábicos não. Uhum. Silábicos não. B com A, ba. Aí L com A, aí ela, lá. Qual é a palavra? Meline, não sei, mamãe. Ela está nessa fase. Entendesse? Mas veja, já são 2 anos. 2 anos nisso. Se eu parar agora, Meline vai perder tudo que a gente já conquistou até aqui. Sim. Eu não paro. É o porcento todo dia, é o que você trouxe. Eu não paro. E sou eu, a psicopedagoga e a professora da escola. Somos nós 3, fazendo o mesmo trabalho todos os dias. Ela vai chegar lá, no tempo dela. Do mesmo jeito que eu queria que ela engateasse, andasse, falasse, a dicção dela ficasse correta, estamos agora no processo da alfabetização. E eu não desisto da minha filha. Eu não desisto. Porque ela vai mostrar que ela é capaz. Não para o mundo, para ela mesma. Ela vai parar de dizer, não sei, mamãe. Hoje,
A gente sempre supera, né? Era a fase do alfabeto. Aí eu botava, Melinda, vamos ler o alfabeto? Não sei, não sei, E. Não Não sei, sei, não não sei. sei, M. Ela dizia só do nome dela. A do nome dela ela Uhum. sabia. Hoje ela fala o alfabeto completo, eu misturo e ela fala. Aí eu digo, filha, tu se lembra quando tu não sabia? Aí ela, lembro. Hoje tu sabe. Não é lindo, filha? Ela, é, mamãe, eu sou inteligente. Aí eu, você é inteligente. E você vai ler. Aí ela, eu vou ler. Ela já tá bem tranquila, sabe? E eu também, porque eu sei que ela vai chegar lá. Eu não desisto dela. E olha que já aconteceram várias coisas para eu desistir. Já botei o plano de saúde 2 vezes na justiça. Já Mu- fiz muita coisa. Se eu for contar aqui, é outro podcast. Mas eu não desisto da minha filha. E quem me conhece sabe. Meline vai ser tudo o que ela quiser. E o que eu e o pai pudermos fazer, nós vamos fazer. Isso você traz algo que é importantíssimo, né? Que é essa. Deixa eu até procurar a palavra, porque não é só o amor, né? A gente sabe que isso É o é amor, acreditar. mas exatamente, é aquele de que nada está perdido, Tá, tudo é não. construtivo, né? Então, assim, é importante isso, essa força que você tem dentro desse também mundo atípico, dessa mãe atípica, você passar isso para as outras, você fortalecer. E é algo muito importante, sabe, Manuela? Que as mães, elas têm muita força. E esse apoio de uma com a outra, isso muda muita coisa. Mas tem momentos que chega isso aí que você falou, essa vontade de desistir, e está tudo bem, porque faz parte, né? E Da gente e como já aconteceu indivíduo. Mas o que comigo. não faz cair é essa força que a gente tem ao nosso redor. É, olha, quando acontecem essas travas, né, que faz com que a gente. Algumas pessoas já me viram triste, chorando por causa de Meline, devido aos nãos que eu levei, sabe? Em espaços que eu fui que limitaram minha filha, e ela tinha que ter um atendimento, e foi negado. Então, nesse período, eu preciso chorar. Eu preciso viver Botar pra... aquilo. Tu entende? Porque, tipo, se a sociedade entendesse que se ela fizesse a parte dela e tivesse todos os atendimentos. Veja, e eu estou falando de mim porque eu tenho um plano de saúde. Mas quem não tem, tu entende? É nesse lugar que eu me ponho. Quem não tem, faz o quê? Por isso que eu incentivo tanto. Vamos à luta, vamos correr. Abre o ITEAC. Glória a Deus que existe o ITEAC. Vamos para lá. Abriu fulano, ciclano. Vamos embora, minha gente. Só não deixe de fazer terapia para o filho de vocês, porque terapia é o que faz a diferença. Eu vivo isso. E esses nãos, voltando, esses nãos, eu vivo esses nãos. Eu fico uma semana quieta. Eu fico uma semana em casa, agarrada com a minha filha, orando a Deus, mas eu me levanto de novo. É porque se o propósito é um, não importa se é A, B, C ou D. O que importa é o propósito, Isso. E né? se a resposta aqui for não, ali eu recebo outro não, ali eu recebo outro não, mas ali eu recebo um sim. Então eu não desisto. Você entende? Se aqui minha filha não foi bem atendida, ali ela vai ser. Se não for, ali ela vai ser. Eu não desisto. O mundo é enorme, tem vários profissionais. Se aqui não acredita na minha filha, ali vai acreditar. Você entende? Eu tenho que estar onde eu sou acolhida e aonde minha filha vai evoluir. E voltando à questão do sinônimo de cuidar. Então, eu agradeço muito porque surgiram as pessoas, né, que também amam o projeto e que fizeram ele se tornar real. O projeto hoje está gigantesco, ele está numa proporção que eu fico assim olhando, vejo os grupos que tem os voluntários, todo mundo está trabalhando e eu fico, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E toda semana chega gente querendo entrar, chegam mães querendo entrar. Isso chegou num tamanho tão grande e um amor tão grande, não só meu, porque o projeto não é meu, é nosso, o projeto é do Ponto e Vírgula, o projeto é da CEPA, o projeto é da Faculdade Alfa, o projeto é do CIEDES, o projeto é de quem querer estar. Você foi lá, o projeto é seu, tem mães suas lá, né? Então, aconteceu sábado passado, dia 14 de setembro, o Congresso Setembro Amarelo, a Flor da Pele,
que foi um dos encontros do Projeto Sinônimo de Cuidar, porque é um por mês, então foi o de setembro, o dia inteiro, das 8 às 17 horas, acolhendo 200 pessoas. As 80 mães que já estavam no Projeto Sinônimo de Cuidar automaticamente estiveram sábado lá, sem custo nenhum, com a alimentação paga pelo projeto, todos, né? Com a alimentação paga pelo projeto, almoço pago pelo projeto. E os ATs estavam lá com quase 50 crianças. Foi um grande desafio o dia inteiro. Roberto, ATs, parabéns, vocês foram maravilhosos. Eu não tenho nem como agradecer e nem como mensurar o trabalho de vocês. E todos os palestrantes que deram as palestras, vocês foram incisivos, sabe? Tocaram a alma daquelas 200 pessoas que lotaram o Senac. E a palavra é gratidão, né? Ele cresceu de um tamanho que eu vejo que realmente tinha a mão de Deus, porque tem amor. E eu já entendi, Willy, porque Deus me deu Meline. Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Muito, muito grande. Ele ainda tem. Eu acredito que só está começando, minha filha só tem 7 anos. Que é ajudar pessoas, sabe? Eu acredito que a gente está aqui para servir em tudo que a gente faz. Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, por isso que eu sou contadora, né? Estou nessa área e é essa área de contabilidade, de gestão, que me fez criar o projeto, porque toda a parte financeira do projeto, toda a parte documentada do projeto é de minha responsabilidade. E se não tiver essa parte, o projeto não acontece, que é a prestação de contas. Não tem como. Não tem como acontecer. Eu tenho o total apoio do Beto, ele dá uma força gigantesca, a gente para uma manhã inteira para fazer essa prestação de contas online, mas é isso, eu sei porque eu fiz contabilidade, eu sei porque eu amo gestão, eu sei porque eu tenho o dom de escrever, quando eu paro para escrever eu vou me embora, e quando eu tenho o meu coração naquilo, ai, Deus abençoa de uma forma gigantesca, ele agrega pessoas junto, sabe? Então, o congresso foi a realização, mas os projetos de cuidar não acabou, ainda temos outubro. Terá vários, né? Ainda temos outubro e novembro e a gente já está planejando para continuar no ano de 2025, se Deus quiser. E assim, o que eu fico feliz, Manu, é esse entendimento, né, que você tem de porquê. Eu não gosto de botar porquê, gosto de colocar para que se passa tudo aquilo, né? Então, desses nãos que você recebeu foram importantes para o teu crescimento, né? Tenho certeza que te tornou uma pessoa bem melhor, não estou dizendo que em momento nenhum, né? Porque nós temos as nossas singularidades, nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, e está tudo bem. Mas isso te trouxe essa mudança interior, porque a gente só consegue dar ao outro aquilo que a gente tem. Isso. Não é verdade? Então, assim, não é fácil, mas isso é uma prova de que não é impossível, né? E que quando Deus permite e a gente corre atrás, os dois fazendo a sua parte, tudo vai dar certo. E eu quero parabenizar esse projeto, né? Que foi um projeto lindo, que eu tenho certeza que tocou muitas famílias, porque quando eu trato a mãe ou a criança naquele dia, naquele momento, eu também dou a oportunidade daquela mãe, daquela criança levar aquilo, aquela energia que elas pegaram ali para dentro de casa e trazer também uma transformação. Então, assim, vocês estão de parabéns. Fico feliz, porque é como eu falei lá no meio da nossa conversa, quando se sabe o propósito, não importa quem seja, né? A gente tem que realmente se unir e abraçar, porque a causa autista ainda precisa de um olhar profundo, né? Precisa de pessoas que realmente queiram mudar, queiram fazer a diferença na vida dessas famílias. A gente sabe que não existe ainda não existe políticas públicas para isso, então a gente está muito, como é que eu posso dizer, um embrião ainda em relação a isso, né? E que tem que ser visto e tem que realmente tentar, de alguma forma, trazer isso, essa importância e trazer essas políticas públicas, né? Porque quem sabe como implantar é quem vive,
não é verdade? Tem um fala uma coisa, É outro quem fala... sente na pele, né? Exatamente. Mas essas pessoas é quem tem essa força de dizer, não, é assim que funciona, né? Às vezes a gente traz uma política pública superficial, que não vai trazer. Eu digo isso porque, infelizmente, tá, Manu? Eu não estou falando de ninguém nem de órgão nenhum, mas assim, eu fui para um lugar que eu saí muito triste, sabe? Porque assim, não era aquilo que eu esperava. Não era um comércio, né? Não era um apontar, era soluções. E naquele dia eu não vi aquilo. Era cada um que quisesse apontar o erro do outro. Cada um quisesse falar onde está errado. Então, assim, eu acho que não é isso, É. né? Então, não é isso que a sociedade precisa, que essas famílias precisam, né? E a gente vê que já tem estudos, né? Tem alguns estudos nos Estados Unidos, alguns arquivos científicos, que traz, eu estudo um pouco por causa da aba, que vai ser 1 para 10. E daqui para 2030 é 1 para 1, minha gente. Então, o Brasil tem que acordar. Não tem como parar isso. Tem que ser unido mesmo, todo mundo tem que se ajudar. Então, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que você quer, é sobre o que é. Então, o que é? Será que vale a pena eu estar perdendo tempo em apontar algo teu ou apontar algo de outra pessoa, de outra instituição, seja governamental, seja... Não, é de se ouvir, é de se comunicar. Está faltando comunicação, gente. Não é comércio. É uma comunicação que traga solução para a demanda. Não é comércio. Entende? Então, assim, é isso que as pessoas que têm essa empatia, essa compaixão, né, pela causa, que tem que se posicionar. E não sou eu, não sou essa Manuela, são todos. É por isso que a gente conversa muito com as mães lá, e além do todo o acolhimento, a gente passa informação para elas. A gente tenta conscientizar elas sobre tudo, sabe? Já foi lá várias pessoas, já levar palestras, assuntos diversos, não só apenas o acolhimento fantástico que está sendo feito, mas também o lado informativo. Por quê? Quanto mais as mães atípicas falarem, mais a sociedade vai entender que ali existe uma criança autista, uma família, né, atípica. Porque no momento que você tem um filho com deficiência, existe uma família atípica, né, que está ali precisa estar preparada para cuidar daquela criança. Então, é essa onda de mães atípicas, de familiares atípicas que deve fazer a diferença, saber falar, como se portar, como se chegar. Sabe, quando chega uma mãe para mim falando alguma coisa, eu digo sim, mas você já leu sobre isso, você já estudou sobre isso, tá aqui, dê uma lidinha, eu mando o artigo em PDF, tu entendendo? Eu mando algum assunto em PDF, vamos estudar para a gente poder saber como falar, como se portar, como chegar, porque não adianta também a mãe atípica chegar soltando tudo, todo o estresse dela, toda a raiva dela, tem que chegar com respaldo, ela tem que chegar com conhecimento, porque quando aquele órgão público ou particular vê que aquela mãe entende, a postura é diferente. Sim. Quando eu chego que falo, a postura é diferente do que quando chega uma mãe gritando, estressada, é diferente. Porque eles sabem ali, não, ela sabe o que ela está falando, a gente precisa resolver. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Mas eu acredito que se 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 começarem, aumenta. 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 Eu vivo isso. Começamos com 80, fomos para 120, chegamos a 200 no Congresso. Se a gente continuar a chegar em quantas? Você vive isso aqui. Você começou com quantas aqui? Você está com quantas hoje? Assim, deveria estar com bem mais. Mas é como você disse, né? A gente não tem o suporte para tanto ainda, mas vai ter. Nós já temos umas 100 famílias que a gente acolhe. E eu estou dizendo a você que você vai ter, por que eu estou dizendo isso? Porque é um trabalho sério, é um trabalho que tem respaldo, é um trabalho que tem verdade, é um trabalho que é respeitado, porque dá resultado. E o seu resultado está nas famílias.
Você não precisa nem falar, Willy. Seu resultado fala por você. Eu não preciso falar do projeto Sinônimo de Cuidar. As mães estão falando por elas, estão falando pelo projeto lá no Instagram do Sinônimo de Cuidar. A gente já está soltando os depoimentos e nos depoimentos você fica assim. O primeiro depoimento foi Jéssica, arrasada. Jéssica, desculpa, vou ser verdadeira. Arrasada no primeiro encontro. No terceiro encontro, a mulher estava brilhante, linda, poderosa. Betânia, que eu acho que você conhece Betânia, que ela tem o cabelinho curto, ela chegou no primeiro encontro bem abatida. Oxe, no quarto encontro que ela gravou, totalmente diferente. A Luciana chegou sem batom, cabelo preso. No que ela gravou, que eu nem me lembro qual foi, tava lá, olha, minha gente, eu usei um batom, vim de batom, toda arrumada. Por quê? Porque a troca que existe entre elas. É isso que nós temos que fazer, é não parar, Willy. O nosso resultado fala por nós, a gente não precisa falar. São as ações da gente. É o amor no que a gente faz. É o que a gente ama fazer. Eu tenho certeza que quando você olha para uma criança, a Ruth, como é que é o nome do filho dela? Adrian. Adrian. Menino, Adrian não era daquele jeito. Adrian é outra criança depois que Ruth trouxe ele para cá. Ruth foi uma das que falou do Itiago para mim. Ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ela era bem expansiva, bem... Vixe, ela estourava com a Adrian. Hoje, não, ela sabe se portar com a Adrian. E a Adrian ouve ela hoje. Então, eu vejo... Ela está vindo para cá, não é isso? Eu vejo a diferença porque ela está vindo para cá. Você não precisa falar. Seu trabalho fala por você. O projeto Sinônimo de Cuidar fala pelo projeto. Porque existe amor, existe verdade. Nós realmente estamos para servir o outro. E quem achar que a gente está querendo aparecer, querendo visibilidade, me perdoe, não é isso. Jamais foi isso e não vai ser isso. Nem da minha parte, nem tanto da sua. Porque a gente não vai parar. E a gente não precisa Você de ego, né? Isso, você não se encontrou. Nós somos, é diferente. Isso, você não se encontrou, eu me encontrei. Eu já disse, eu nasci para isso. E muitas das vezes eu trago quem eu sou, né? Tá muito nisso. Às vezes a gente meio que se perde porque não sabe o nosso propósito ainda. Isso. A questão do autoconhecimento é essencial. Porque se chega, que é o que eu faço com Meline. Se chegar alguém de fora e disser, você é isso, isso e isso, pare. Eu sou isso que aquela pessoa falou. Não sou. Ignore. Você não é. Pergunte à sua mãe quem você é. Pergunte ao seu marido quem você é. Pergunte àquelas pessoas que lhe amam. Fulano, eu faço isso diariamente. Minhas amigas sabem. Porque eu mando para elas quem eu sou para você. Quando eu mando isso é porque eu estou querendo rever minhas ideias, sabe? Porque algo me abalou. Eu fiz isso esse ano. E quando essas pessoas que realmente me conhecem, eu tenho amigas dos 2 anos até hoje, eu tenho amigas da minha adolescência até hoje. Quando elas me conhecem, passaram por toda a minha fase, né? Todas as minhas mudanças, já tenho 38 anos. E ela diz, Manu, você é isso, 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 isso. Eu, obrigada. É porque mesmo a gente sabendo quem somos, é importante que o outro fale. É importante também, a confirmação, né? De quem a gente Sim. ama e de quem ama a gente de verdade. Quem respeita, né? Porque existe Isso. muito desrespeito diante da sociedade, infelizmente ainda. Infelizmente. Só que a gente não está para somar e agregar. Isso é o que prossigamos importa. rumo ao alvo. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo rumo ao alvo, como disse o apóstolo Paulo. Vamos embora. Amém. Manu, muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. Sou muito grata, certo? Por você ter passado toda a sua experiência, né? E que não é fácil como uma mãe atípica, que você possa influenciar cada vez mais essas mães. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas famílias que convivem nesse mundo atípico. Vamos lá. Tenho 3 mensagens bem básicas, que é para você, mamãe atípica. Primeira mensagem, aceite o quanto mais rápido possível for o diagnóstico do seu filho. Se esse diagnóstico não é de acordo com o que você deseja que seja, eu lhe pergunto, você estudou?
Você conhece a síndrome, você conhece as deficiências. E se você ainda está com dúvida, mesmo indo para aquele neuro, para aquele psiquiatra, e você não concorda, vá para um segundo, vá para um terceiro, compare os laudos e aceite. Seu filho tem essa deficiência e ele precisa da sua ajuda. E como é que ele vai ter a sua ajuda? Quando você aceita o diagnóstico e vai para as terapias e ouve os profissionais que estudaram e que amam o que fazem. Minha filha possui e é do jeito que é, desenrolada, porque eu sempre escutei os profissionais, sempre. Quando eu coloquei ela na escola com 2 anos, me disseram, da família, amigos, não coloca, ela não fala. E o neuropediatra disse, coloque. Quanto mais repetir para ela, mais ela vai aprender. E eu perguntei a essas pessoas, vocês se formaram? Vocês estudaram? Não. Escute o profissional que quer o bem do seu filho. Segunda coisa que eu tenho para falar. A terapia não faz milagre sozinha. E eu vivo isso na minha pele, porque é 1% todo dia. Então, eu entro nas terapias com Meline. Quando eu não posso entrar, porque às vezes ela flui melhor sem mim, eu só entro no final e digo qual é a tarefinha que eu tenho que fazer em casa. Fono, psicopedagoga, TO. Qual é a tarefinha? E eu repito com Meline todos os dias. Na medida do meu tempo, não vou dizer a você que eu não falho, mas eu faço com ela em casa. E a escola? Fique no pé da escola. Seu filho não está indo lá para ficar só desenhando no canto da sala, não. São os 3. Faça a diferença na escola. Se junte a mães dessas escolas que não atendem a pessoa com deficiência como deve ser. Fale comigo, eu vou lhe instruir como fazer. Terapia, repita em casa. A terapia sozinha não opera milagre. A escola sozinha não opera milagre. Seu filho fica o maior tempo com quem? É com você. É você que faz a diferença na vida do seu filho. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Estamos no Setembro Amarelo. Você precisa de acolhimento. Você precisa de ajuda. Manuela é assim porque ela não está só. Manuela tem uma rede de apoio muito boa. Manuela tem pessoas que ela pode contar. Manuela tem madrinhas que podem ficar com os filhos dela. Manuela faz terapia. Manuela vai para a psicóloga. Manuela precisa se cuidar para poder cuidar dos dela e para poder cuidar do sinônimo de cuidar. Você não consegue sozinha, mamãe. Eu não consigo sozinha. São esses 3 recados que eu tenho para deixar para você. A diferença está em você. Seu filho vai ser o que você quiser, o que ele quiser. Vai. Comece. E quando se sentir cansada, pare. Fale comigo, fale com o Beto, fale com o Williane. Procure ajuda. Você não está só. Você não está só. Vou repetir de novo. Você não está só. E é isso. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas tenha a coragem de pedir ajuda. Porque às vezes a gente acha que pedir ajuda é um ato de fraqueza. E não é. É um ato de coragem. Gratidão e até o próximo episódio.